Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria, programa ABC do Espiritismo entrando mais uma vez na sua casa, levando sempre uma mensagem de esperança, de paz e de amor. Programa esse que se chama ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querido Vilar. André, qual é o capítulo que nós elegemos para o estudo do dia de hoje? Hoje nós recorremos ao livro Espírito da Verdade, um livro em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos, e é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje veremos a mensagem Com Você Mesmo, ditada pelo espírito de André Luiz. Inicia o amigo dizendo, recordando que esse livro todo, cada capítulo, é um estudo de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós veremos, referente ao capítulo 5º, item 13º, quando André Luiz nos diz: meu amigo, você clama contra as dificuldades do mundo, mas será que você já pensou nas facilidades em suas mãos? Observemos. Você concorre em tempo determinado para exonerar-se da multa legal com expressiva taxa pelo consumo de luz e força elétricas. Todavia, a usina solar que lhe fornece claridade, calor e vida nem é assinalada comumente pela sua memória. Você salda, periodicamente, largas contas relativas aos gastos de água encanada. No entanto, nem se lembra da gratuidade da água das chuvas e das fontes a enriquecer-lhe os dias. Você estipendia na feira, com apreciáveis somas, todo gênero alimentício que lhe atenda ao paladar. Contudo, o oxigênio, elemento mais importante a sustentar-lhe o organismo, é utilizado em seu sangue, sem pesar-lhe no orçamento com qualquer preocupação. É interessante que, quando a gente percebe os bons espíritos, também segue a mesma linha de raciocínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Procura buscar na natureza mensagens capazes de edificar o nosso coração. O exemplo da natureza, criada por Deus, é o exemplo mais vivo para todos nós. É o exemplo de que, quando nós temos olhos para ver, começamos desde o nascer do sol. Interessante, nós fizemos a pomada recentemente e nós tivemos que acordar cedo para ir à pomada e nós tivemos uma visão magnífica no sábado pela manhã, que era exatamente o nascer do sol. E nós ficávamos ali contemplando aquele momento de singeleza, aquele momento belo onde Deus permite que o sol, que vem aquecer o planeta Terra, trazendo para todos nós a condição necessária para que a vida humana aqui sobreviva. O que seria do homem se o sol tivesse 1 milímetro acima ou 1 milímetro abaixo daquele planejamento efetuado por Deus? Se tivesse 1 milímetro abaixo, todos nós morreríamos queimados, porque não iríamos suportar o calor. Se tivesse 1 milímetro acima, todos nós iríamos morrer congelados, porque não ia ter o aquecimento necessário para a nossa sobrevivência. O ar. Quem enxerga o ar? Nenhum de nós enxergamos o ar, mas somos capazes de entender que se por algum motivo o ar faltar para nós, durante 1 segundo, todos nós morreríamos imediatamente. O que acontece, por exemplo, com os rios? Quando nós jogamos dejeto nos rios e contaminamos os rios, dependendo do tipo de contaminação, a gente percebe que todos os peixes que ali se encontram, todos os seres vivos que ali coabitam, morrem quase que imediatamente. Assim é a vida.
E assim nós poderíamos aqui trazer uma série de exemplos da natureza para compreendermos a grandeza de Deus. Talvez nós ainda sejamos pequenos no entendimento. Talvez nós ainda, por mais que tentemos alcançar o conhecimento divino, ainda somos muito limitados com referência à criação do Pai. Mas já conseguimos ter uma ideia daquilo que está ao nosso lado, da sua grandeza, da sua importância. É isso que Emmanuel vem relatar para nós nesse livro, nos convidando a refletir na vida, tentando imaginar esse Deus com todas as suas virtudes, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, esse Deus único, esse Deus Pai, esse Deus que hoje nós conseguimos enxergar na sua beleza, André Luiz. É verdade, é uma mensagem atual que, como todas psicografadas pelo nosso querido Chico, conizentes com o que Allan Kardec nos deixou, convida-nos a vermos e agradecermos a Deus o intercâmbio da oportunidade que estamos tendo aqui. Às vezes, reclamamos muito um exemplo da conta de água, de luz, e como ele dá o exemplo. E esquecemos que outras coisas o Pai nos fornece gratuitamente. Então nós reclamamos do que pagamos e esquecemos de agradecer o que recebemos gratuitamente. Então o Espírito Amigo nos convida no programa de hoje a realçarmos que, apesar de termos que trabalhar e bastante para pagarmos ao governo seus impostos, a pagarmos as contas conforme as nossas necessidades aqui na Terra, nós também somos convidados a olhar para os lados e veremos que muitas coisas vêm ao nosso encontro gratuitamente, mas para isso temos que ter os olhos. Olharmos e ver a beleza de um pôr do sol, de um nascer do sol. Ouvirmos os pássaros gorjeando, repararmos numa mudança de lua, uma lua cheia, uma lua nova, uma lua minguante, olharmos as estrelas quando o céu está aberto numa noite muito bonita, olharmos, repararmos, vermos a nascente de um rio, vermos uma cachoeira, vermos o mar, repararmos em detalhes que podem gerar para os nossos olhos uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade que a nossa vida não está acostumada. Nós estamos tão habituados a acordar pela manhã, muitas vezes agitados, com pressa, vermos se vamos dar conta de fazer tudo aquilo, já chegamos no trabalho, muitas vezes atrasado, em cima da hora, esquecemos de fazer uma prece, vamos um pouco mais rápido no carro para dar tempo de chegarmos a tempo e vamos esquecendo de olhar para os lados. Eu me recordo de um empresário muito rico, quando deu uma entrevista televisiva, e ele dizia que ele arrendou do governo brasileiro uma ilha. Então, durante várias décadas, ele podia usufruir daquela ilha, porém a ilha não era dele. E ele tinha uma lancha muito rápida, então em pouco tempo ele saía do continente e chegava nesta ilha. Era uma lancha muito boa, muito equipada, com vários equipamentos modernos, com um motor muito forte. E teve um dia que a sua lancha quebrou. E ele precisava resolver algumas coisas muito importantes na ilha, e ele pediu para uma pessoa que tinha um barco se ele pudesse fazer o favor de levá-lo até a sua ilha. E ele acertou um valor financeiro e aquele companheiro levou. Só que esse barco era um barco muito simplesinho. Era um barco de pesca, sem qualquer regalia, sem qualquer objeto sofisticado, um motor bem fraquinho. E levou muito tempo. Se ele levava 10 minutos com a sua lancha, ele levou 1 hora para ir nesse outro barquinho. Mas ele diz que foi a melhor ida do continente até a ilha. Porque ali, como o barquinho ia devagar, não tinha o que ele fazer, ele começou a reparar nas ilhas do lado, a reparar na vegetação, a reparar nos peixes, saltando sobre a água do seu lado. Antes ele não via, porque a lancha ia tão rápido que não dava tempo dele olhar para os lados. E quando ele foi nesse barquinho, sozinho, apenas ele e aquele condutor do barquinho, ele passou a ver o seu derredor.
e passou a ver como Deus era grande e generoso. É verdade. Talvez na nossa vida nós ocupamos com tantas coisas inúteis e esquecemos de reparar as coisas mais importantes, não é? Quantas pessoas deixam e deixaram de ver, por exemplo, o céu numa noite estrelada? Quantas pessoas deixam de enamorar uma lua cheia? De contemplar uma criação divina capaz de mostrar para nós a sua beleza? Então nós precisamos ter olhos para ver, começar a ver tudo isso que Deus criou, para que nós possamos entender essa grandiosidade. Porque conforme eu vou ilustrando as coisas pequenas da vida, eu vou começando a amar essas coisas e, consequentemente, eu vou começando a modificar a minha maneira de ver, a minha maneira de agir, a minha maneira de sentir, tudo isso de acordo com o nosso pensamento. Então, por exemplo, quantos de nós só nos preocupamos com os nossos? Quem são os nossos? Aquela meia dúzia de familiares que estão junto conosco. Mas quando eu ouço Jesus dizer no seu evangelho que nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor, logicamente eu vou compreender que Jesus é o pastor com o cajado nas mãos, direcionando-nos o nosso coração a Deus. E todos nós somos essas ovelhas criadas por Deus. Portanto, somos todos irmãos, participamos do mesmo aprisco, porque vivemos na mesma casa, que é a casa do Senhor. Então essa mensagem de Emmanuel é muito profunda para as nossas reflexões. É interessante como esta mensagem é atual e pertinente aos nossos costumes. É igual que o Chico disse certa feita no Abacateiro. Jesus nos ensina na oração dominical, na oração do Pai Nosso, a pedirmos o pão de cada dia. Nós, não contentes com o básico de cada dia, já logo nos preocupamos com o recheio, o supérfluo. Quanto maior, menor. Então hoje nós temos que trabalhar longas horas para mantermos as nossas necessidades. E com isso esquecemos dos prazeres da família, do convívio com os amigos e, em primeiro lugar, estarmos em paz conosco mesmo. Queridos amigos, vamos então para um pequeno intervalo, vamos encerrar o primeiro bloco, vamos para o intervalo com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Não sai daí não, já retornaremos para o estudo da segunda parte do livro de André Luiz. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo e você sabe que é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Estamos estudando hoje um livro muito bonito de espíritos diversos, mas a mensagem elegida para a noite de hoje, escolhida, foi exatamente a mensagem de André Luiz, na qual estamos estudando essa mensagem, que é uma mensagem tão bonita para todos nós. André, vamos dar continuidade nessa mensagem? Vamos sim. Continua André Luiz nos dizendo e nos orientando. Você resgata com a loja novos débitos, cada vez que renova o guarda-roupa, e apesar disso, nunca inventariou os bens que deve ao corpo de carne a resgatar-lhe o espírito. Você numera o profissional especializado pela adaptação de um só dente artificial. Entretanto, nada despendeu para obter a dentadura natural completa. Você compra a drágia medicamentosa para leve dor de cabeça. Todavia, recebe de graça a faculdade de articular, instante a instante, os mais complicados pensamentos. Você gasta quantias estimáveis para assistir a esse ou àquele espetáculo esportivo, ou a exibição de um filme, contudo, guarda sem sacrifício algum a possibilidade de contemplar o solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas. Você paga para ouvir simples melodia de um conjunto orquestral,
No entanto, ouve diariamente a divina música da natureza, sem consumir vintém. Você desembolsa importâncias enormes para adquirir passagens e idealizar hospedarias sempre que se desloca de casa. Não obstante, passa-lhe despercebido o prêmio vultuoso que recebeu com o próprio ingresso na romagem terrestre. Não desespere, nem se lastime. Atendamos à realidade, compreendendo que a alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são os motivos básicos da vida, a erguer-se cada momento por sinfonia maravilhosa. André Luiz. André Luiz, na sua síntese que traz para todos nós, para as nossas reflexões, vem nos falar sobre a questão da grande preocupação que nós temos no quesito das coisas materiais. E começa dizendo, por exemplo, do nosso guarda-roupa. Nos preocupamos muito com o nosso guarda-roupa, com a roupa que vamos vestir, mas pouco nos importamos com referência à nossa roupa espiritual, à nossa roupa física, porque o nosso perispírito é uma consequência daquilo que nós fazemos ao nosso corpo material. Quando eu agrido o meu corpo material, por exemplo, com um vício, seja o alcoolismo, seja as drogas, seja com excesso de comida, eu estou ferindo automaticamente o meu perispírito. Vamos relembrar que o próprio André Luiz, autor da mensagem que nós estamos estudando hoje, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, chegou no mundo espiritual com o perispírito totalmente deficitário, principalmente na região gástrica, onde ele sofreu uma cirurgia, exatamente pelos abusos que ele cometeu quando estava no corpo físico. Em toda a nossa desorganização física pelos vícios, nós vamos comprometer o perispírito. Então nós hoje estamos sendo convidados a repensar nesse assunto. Um outro momento importante, ele fala uma coisa muito interessante, não é? Às vezes nós temos uma preocupação com o dente e esquecemos da dentadura, não é? Quer dizer, são simbologia que os espíritos usam para dizer para nós uma única palavra. Precisamos começar a cuidar mais da nossa espiritualidade e deixar de nos preocupar com a questão da matéria. Em síntese, a mensagem que André Luiz nos traz é sobre isso, André Luiz. É verdade, mas nós sabemos também que nenhum de nós, pelo grau que ainda temos, de permitirmos com que vislumbremos o que o mundo material pode nos dar, é toda uma preparação. O mundo de provas e expiações ainda é marcado pela importância excêntrica que nós damos aos bens da matéria e ao menosprezo que nós damos aos bens espirituais. O mundo de regeneração, que é muito importante nós dizermos, regeneração intermediária entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz. O mundo de regeneração ainda continuará com espíritos lutando contra si mesmos, lutando com as suas imperfeições, ainda tendo dificuldades naturais, porque se assim não fosse, nenhum de nós aqui ficaríamos. Porém, no mundo de regeneração, nós teremos novas forças, a caridade se tornará mais fácil, a generosidade se tornará mais fácil, a bondade se tornará mais fácil, nós não veremos tantos conflitos em família como nós vemos, nós não veremos tantos governos ruins como nós temos, nós não veremos tantas corrupções como nós vemos, infelizmente, nos dias atuais. Ali sim, nós conseguiremos dar mais valor, ou melhor, equilibrar a balança. Porque aquela pessoa também que só pensa no lado material era o problema do Dr. Bezerra de Menezes. A sua esposa tinha que tirar dinheiro da sua carteira porque ele era tão generoso que ele dava para os outros e esquecia da sua própria casa. Esses espíritos que já atingiram um grau de evolução, eles já vêm com parâmetros tão altos
que quando chegam aqui têm dificuldades de conviver no nosso meio. Por quê? Porque aqui nós ainda não podemos esquecer que nós temos os impostos perante o governo, perante a criação dos filhos, perante os pais na velhice, perante a nossa companheira, perante o nosso companheiro, perante aquele que colabora conosco profissionalmente falando, que necessitam da nossa cooperação ou que nós necessitamos da sua cooperação. Então esses detalhes que André Luiz dá são detalhes do dia a dia, detalhes básicos que compõem a nossa vida, a nossa rotina. É olharmos a generosidade do Pai, do Criador para conosco e vemos que apesar de toda dificuldade, de toda luta, de todo problema, tem coisas boas. Apesar de todo sofrimento, apesar de toda perseguição que sofremos, apesar de todas as lutas que enfrentamos, nós não estamos sozinhos. Às vezes não conseguimos entender o porquê disto, o porquê daquilo. Às vezes não aceitamos a justificativa que nos dão. Às vezes não aceitamos a argumentação que nos dão. Mas vamos com calma. O mundo ainda é imperfeito, nós somos imperfeitos e aqui juntos estamos, vivendo num coletivo imperfeito, mas que possamos fazer a nossa parte, que possamos colaborar e materializar um mundo cada vez melhor. É verdade, André. Nós começamos a repensar tudo isso. O movimento espírita traz para nós esse momento de reflexão. Eu tenho dito em minhas palestras que uma das coisas que mais nos atrai à doutrina espírita é a verdade. Me baseei muito na palavra de Jesus quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade propicia a cada um de nós ao vermos o mundo sob um novo prisma, uma nova ótica, um novo momento. Convida a cada um de nós a fazermos uma reflexão sobre as nossas imperfeições, sobre o homem velho que ainda campeia em nosso coração, ainda cheio e repleto de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de intolerância. Ainda somos criaturas impacientes. Nós precisamos resgatar aquilo que o Evangelho traz de maneira maravilhosa: o amor. E o amor é uma das essências que nós ainda não conhecemos. Nós falamos muito para as pessoas: eu te amo, mas é um amor ainda egóico. É um amor elaborado da nossa maneira. E o amor e o ódio, eu tenho sempre dito isto, ele é a mesma coisa. Na nossa linguagem e na maneira do nosso entendimento, o amor e o ódio é a mesma coisa. Apesar de muitos dizerem: não, Sérgio, é o extremo. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o que é o ódio? O ódio é o amor não correspondido. Basta que você diga não para uma pessoa, aquele amor tornou-se um ódio. Basta uma traição, aquele amor que se jogava virou um ódio. Quando você é enganado por uma pessoa, por algum motivo, aquele amor que você nutria virou um ódio. Então o amor, o que é? É exatamente a sublimação, como nos ensinou Jesus. O amor verdadeiro é aquele que perdoa, que entende, que tem a sua supremacia. O amor é dentro desse projeto da excelência. Agora, nós ainda nos encontramos muito distante dessa condição. E é por isso que nós ainda somos muito mais a figura do homem velho. E a figura do homem velho é a figura do ódio, que ainda se expressa em nós em todos os momentos. Basta com que alguém não atenda às nossas necessidades. Olha que interessante o que André Luiz vem trazer para nós, André. Realmente, é uma mensagem atual, é uma mensagem super simples do ponto de vista da sua compreensão, mas muito difícil na sua aplicação. Por quê?
Porque falarmos de tudo que o nosso querido Sérgio referenciou é fácil. Falarmos do amor, falarmos do perdão, falarmos da caridade, falarmos de tirar o ódio, o egoísmo, aquilo. Mas não é fácil chegarmos no nosso dia a dia e verdadeiramente amarmos. E verdadeiramente compreendermos. Por quê? Porque o homem velho ainda está muito presente. Por mais que nós justifiquemos, por mais que nós procuremos alternativas para explicar que já estamos conseguindo as aspirações novas para o homem novo, eu, por exemplo, procuro analisar francamente a importância que o homem velho ainda tem na minha vida. Não adianta eu ser hipócrita comigo mesmo. Já estou amando. Amando quem? Querendo que a pessoa faça o que eu quero? Querendo que a pessoa seja o que eu quero? Querendo que a pessoa se modifique conforme o que eu acho que deve ser? Isso não é amor. Amor liberta e não prende. Amor convida à transformação e não convida ao aprisionamento. É um item apenas para analisarmos e meditarmos. André, fala um pouquinho no nosso encerramento agora, um convite da nossa programação. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número, curta a página, e você vai poder acompanhar o Evangelho no Lar. É o nosso convidado especial. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração, até a semana que vem, que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo a todos e muita paz. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.